Olá! Já paramos para pensar onde de verdade a gente deposita a nossa confiança? Hoje, a nossa reflexão vai mergulhar fundo em um dos pilares da fé: a decisão de confiar unicamente em Cristo, deixando de lado toda e qualquer segurança que a gente busca nos nossos próprios méritos ou nas nossas obras. Esse anseio do apóstolo Paulo é ele que dá o tom para a nossa jornada hoje. É um desejo profundo, sabe? Não é só saber sobre Cristo, mas conhecê-lo de forma íntima. É experimentar o poder que transforma, que vem da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Para a gente explorar essa confiança, o nosso caminho vai ter 5 etapas. A gente começa com um contraste entre o alerta e a alegria. Em seguida, vamos analisar o balanço espiritual que o apóstolo Paulo fez da própria vida. Depois, vamos mergulhar no conceito da justiça que vem da fé. Daí a gente avança para a ideia de prosseguir para o alvo e, por fim, vamos refletir sobre o que significa viver a fé como um sublime experimento. Então, o nosso primeiro passo já nos coloca diante de uma dualidade fundamental. De um lado, o perigo, muitas vezes sutil, de confiar em nós mesmos, e do outro, o convite, um convite libertador para encontrar a nossa alegria completa, verdadeira no Senhor. E aqui, bem aqui, está o cerne da questão. A fé cristã é sobre uma mudança radical de foco. Onde é que a gente coloca a nossa glória, o nosso orgulho, a nossa confiança? A proposta é que tudo isso seja transferido das nossas capacidades, da nossa linhagem, dos nossos esforços, que a Bíblia chama de carne, para a pessoa e a obra de Cristo Jesus. É uma entrega total. E Paulo não ameniza as palavras, viu? Ele repete 3 vezes um aviso muito forte: acautelai-vos, cuidado. Primeiro, ele adverte contra os cães, um termo pesado na época para pessoas de caráter perverso. Depois, contra os maus obreiros, aqueles cujo trabalho, na verdade, desvia da verdade do Evangelho. E, por fim, contra a mutilação, uma referência bem direta àqueles que insistiam em rituais como meio de salvação, diminuindo a obra completa de Cristo. E por que isso importa tanto? Porque essas ideias acabam roubando a verdadeira alegria e a segurança que só podem ser encontradas nele. Agora, a gente entra numa parte bem pessoal do testemunho de Paulo. É como se ele nos convidasse a olhar para a vida dele como uma grande planilha contábil, onde ele reavalia cada ativo, cada passivo, tudo, à luz do seu encontro com Cristo. Uma contabilidade espiritual que simplesmente mudou tudo. Dê uma olhada nessas credenciais. Para um judeu do primeiro século, isso aqui era um currículo impecável. Israelita de nascimento, da prestigiada tribo de Benjamim, um fariseu mestre da lei. Aos olhos humanos, ele se via como irrepreensível. Cada um desses pontos era um motivo de enorme orgulho. É quase como ter o melhor diploma, a carreira mais bem-sucedida, a família perfeita, nos dias de hoje. E é aqui que acontece a grande virada na história. A mudança de valores é total. Toda a tradição, a linhagem, o zelo, a justiça própria, tudo aquilo que antes estava na coluna de ganhos foi radicalmente reclassificado. Paulo passa a considerar tudo isso como perda, como lixo, diante da grandeza incomparável de conhecer a Cristo Jesus, seu Senhor. Conhecer a Cristo se tornou o único e supremo ganho. Com isso, chegamos ao coração teológico da mensagem de Paulo. E este conceito não é apenas uma ideia abstrata, é uma experiência transformadora. É uma troca divina que redefine completamente a nossa posição diante de Deus. Paulo nos apresenta um contraste muito claro entre duas formas de justiça. De um lado, está a justiça própria, aquela que nasce do nosso esforço humano para cumprir a lei. Ela é baseada em obras e, no fim das contas, ela é insuficiente para salvar. Do outro lado, está a justiça de Deus. Essa não é conquistada, mas é recebida. É um dom que vem pela fé em Cristo. E essa troca é libertadora. Ela tira dos nossos ombros o peso impossível de termos que ser perfeitos e nos dá o alívio de simplesmente aceitar um presente. E aqui tem um detalhe que é crucial para a gente entender o que significa a fé de Cristo. A palavra grega original pistis não significa só fé, significa também fidelidade. Isso quer dizer que a nossa salvação não se baseia apenas na nossa fé em Cristo, mas também e principalmente na fidelidade dele. É a obediência perfeita de Cristo que é creditada na nossa conta quando confiamos nele. Em outras palavras, nós recebemos a perfeição dele como um presente. A fé que Paulo descreve, então, não é nada passiva. Pelo contrário, ela nos impulsiona para a frente. E ele usa uma metáfora poderosa para ilustrar a vida cristã:
uma corrida. Uma jornada dinâmica, intencional e com um foco absoluto no que está por vir. A primeira ação do corredor espiritual é deliberada, esquecer o que ficou para trás. Isso não é ter amnésia, claro, mas é uma decisão consciente de não permitir que os fracassos ou mesmo os sucessos do passado nos definam ou nos prendam. Afinal, tanto a culpa quanto o orgulho podem nos impedir de avançar. O olhar precisa estar fixo à frente. A segunda ação é o avanço. A imagem aqui é a de um corredor se inclinando para frente, sabe? Esticando cada músculo com esforço, com intenção. Não é um passeio casual no parque, mas um esforço concentrado para alcançar o que está adiante, para progredir na jornada da fé. E aqui está o objetivo final, o que motiva cada passo. O alvo, o prêmio. E não é uma conquista terrena, mas a soberana vocação de Deus. É o chamado para a vida eterna, para a semelhança com Cristo, uma recompensa celestial que nos aguarda na linha de chegada. E para a gente concluir, vamos refletir sobre o impacto prático de tudo isso. A vida de alguém que confia somente em Cristo não é apenas uma jornada pessoal, ela se torna uma demonstração pública do poder transformador do Evangelho. Vamos pensar um pouco nesta afirmação tão profunda. Cada dia que vivemos na fé é como um sublime experimento. A nossa vida se torna uma evidência visível para o mundo e para todo o universo do que a graça de Deus pode realizar. Uma vida transformada se torna o argumento mais poderoso em favor da mensagem do Evangelho. E assim, a reflexão se volta para dentro. Fica a questão para a meditação pessoal de cada um. O que significa, na vida prática, hoje, nas decisões, nas preocupações e nas esperanças, não confiar na carne, mas depositar toda a confiança somente em Cristo?